As eleições municipais deste ano vão ter algumas mudanças devido ao aparecimento da pandemia do novo coronavírus. Como deverão se comportar os pré-candidatos, os agentes públicos, os partidos, os candidatos e a sociedade civil? O que pode e não pode durante o período pré e eleitoral? Essas, entre outras questões, foram respondidas e debatidas no Congresso Nacional de Direito Eleitoral para o Ministério Público. O evento foi realizado em 2 dias de forma remota, sendo coordenado e organizado pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, com apoio da Fórum Conhecimento Jurídico. Também contribuíram para sua realização a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, o Ministério Público Federal e o Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais, GENASSE. É com muita satisfação que nós realizamos esse congresso, que inicialmente seria feito de forma presencial, mas lamentavelmente, diante de toda essa situação causada pela essa pandemia, terminamos por não realizá-lo, assim como os outros eventos que estavam programados para serem realizados de forma presencial. Em todo caso, nos reinventamos, nos readaptamos, estamos agora trazendo esse congresso de forma online. Nós já registramos aqui o maior congresso de direito eleitoral realizado na história do Ministério Público brasileiro. Há 20 anos eu participo de congressos, geralmente a capacidade nunca ultrapassou a barreira de 300 membros, e hoje nós estamos aqui com 470 membros, batemos um recorde absoluto, quantitativo, e também será um congresso de grande excelência pela quantidade de nomes que nós conseguimos reunir em um só local e também pela relevância dos temas tratados. Esse é um momento desafiador para todos os operadores do direito no nosso país. E para aqueles que atuam no direito eleitoral, essa situação ainda se agrava ou torna-se mais relevante ainda. Falar de eleições em momento de pandemia, falar de efetivação do direito ao voto e da efetivação do processo eleitoral em momento de pandemia é com certeza uma grande preocupação. Eu acho que todos os brasileiros estão naquele dilema, né? Vou ou não vou às urnas na próxima eleição. Mas lembre-se da importância de participar desse processo eleitoral. Significa escolher os nossos futuros representantes do nosso país. Significa escolher o caminho futuro para as nossas cidades, para a nossa gestão pública. Os congressistas assistiram a painéis trazendo desde os temas controvertidos da propaganda eleitoral, passando por condutas vedadas aos agentes públicos, inteligência artificial aplicada ao direito eleitoral, prática de propaganda eleitoral, o abuso de poder econômico e político, entre outros. Nós, como membros do Ministério Público, temos algumas possibilidades de atuação para fazer prevalecer essas normas sanitárias. Então, nós podemos, por exemplo, buscar firmar com os partidos políticos, no caso das promotorias eleitorais, com os diretórios municipais, no caso das procuradorias eleitorais, com os diretórios estaduais, enfim, com os partidos em geral, termos de ajustamento de conduta, por meio dos quais os partidos se comprometam a observar as normas sanitárias em vigor em cada estado e município, tanto no período de pré-campanha quanto no período de campanha. Nós podemos também, no caso de desobediência dessas normas, ajuizar representação, e eu penso que nessas situações de dúplice violação das normas eleitorais e das normas sanitárias, o membro e a membra do Ministério Público Eleitoral deve, desde logo, na petição inicial, já requerer a condenação dos responsáveis no grau máximo das multas eleitorais, devido tanto à elevada culpabilidade e à intensa reprovabilidade dessa conduta, como ao risco sanitário decorrente da infração à lei eleitoral. É possível que alguém faça uma conduta vedada antes de haver o registro da candidatura, mas eu promotora, judicializar isso antes de ter um registro de candidatura formulado? Nós temos precedentes do TSE indicando que sim, em princípio,
mas é sempre a gente bom contextualizar. Nós temos um precedente importante do ministro Edson Fachin, onde o que é dito é justamente isso. A conduta é vedada aqui ao agente público, e por ser vedada ao agente público, ela não necessariamente precisa, para sua incidência, de um candidato que tenha eventualmente efetuado o registro. Então, esse precedente é um precedente importante, mas evidentemente que a gente sempre tem que pensar, antes de ajuizar, antes de judicializar essa matéria, verificar exatamente se é estrategicamente adequado essa ação. E explico por quê. Porque várias vezes vale a pena para nós, promotores e promotoras, continuar instruindo um procedimento preparatório eleitoral, deixar esse fato se encorpar de tal modo que lá na frente ele alcance uma gravosidade tamanha a justificar, por exemplo, uma cassação de registro. A justiça eleitoral é marcada pela celeridade. Dentro do princípio da celeridade, todas as decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de imediato. Então, eu tenho uma ação de investigação judicial eleitoral correndo em primeira instância, ou no próprio Tribunal Regional Eleitoral. O juiz decide a questão de prova. Não cabe agravo, não cabe recurso da decisão interlocutória, mas ela também não preclui. Isso está previsto, especificado nas resoluções, a resolução 23608 do Tribunal Superior Eleitoral, ela não preclui e você pode reavivar a matéria quando do julgamento da apelação, nas alegações finais, ou como preliminar do recurso. Ao tratar da figura, ao tentar configurar o abuso de poder, nós não exerçamos uma caça às bruxas ou uma atividade excessiva de sancionamento, seja daquelas pessoas que, por natureza, têm uma desigualdade econômica que as privilegia, seja daquelas que têm uma desigualdade política que as privilegia. O problema não é a desigualdade. O problema é usar dessa condição de superioridade e de poder para, desvirtuando o próprio poder, excedendo o próprio poder, violando as finalidades desse poder, então praticar um abuso. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.